Salve galera, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a cultura brasileira. O que realmente é a nossa cultura? Não sei. Já que até hoje funk é considerado cultura. Você tá sabendo que o presidente Lula sancionou o Dia Nacional do Funk? Pois é, será comemorado todo dia 12 de julho. Vocês já repararam que tudo está relacionado ao show business? Será que o povo brasileiro sabe o que realmente é cultura? Esta ideia da cultura brasileira como uma coisa que se centra em carnaval e samba é uma ideia criminosa, tá certo? Porque, veja, nenhum país do mundo, se você quiser saber da cultura deles, eles vão mostrar o folclore, musiquinha popular, etc. Mas vão mostrar as grandes criações de espírito. Você vai dizer o quê? Que você chega lá na França e pergunta o que é a cultura francesa? Você vai dizer é a Brigitte Bardot, né? Johnny Hallyday, aqueles ídolos do rock dos anos 60, aquela bobagem. Eles não vão nem falar disso. Eles vão mostrar catedrais góticas, tá certo? Eles vão mostrar a grande literatura francesa. E aqui no Brasil, este governo criminoso, aliás, os outros anteriores também, tá certo? Querem nos impingir esta ideia de cultura como show business. Isto é uma ideia aviltante e perigosa. Nenhum brasileiro tem obrigação de gostar de samba. Aquela versinho do João Gilberto, que eu não gosto de samba, o sujeito não é. Eu digo, olha, quem diz isso é maluco. Então, todo mundo sabe que o João Gilberto não batia bem os pinos, né? Então, essa frase não é para levar a sério, não. Samba é uma bela porcaria, tá certo? É uma música deprimente, tá certo? Você pega as letras todas, 99% das letras de samba é dor de corno, né? Você não falar de samba canção, né? Eu digo, isso aqui é uma cultura aviltante. O carnaval é uma festa triste, é uma festa aviltante, tá certo? A verdadeira cultura brasileira não está aí, de jeito nenhum. A verdadeira cultura brasileira está na raiz religiosa do nosso povo e está nas grandes criações do nosso espírito. Quando você vê a cultura brasileira, você vê, quer falar do que é a cultura brasileira, vai ver Villa-Lobos, vai ver Machado de Assis, vai ver as coisas elevadas que nós criamos, não show business. E a verdadeira cultura brasileira é uma síntese da influência dos vários povos e etnias que formaram o povo brasileiro. E os grandes feitos elevados de espírito, nós temos, por exemplo, a arquitetura colonial, a arquitetura barroca, as esculturas, os monumentos, a arte e a música brasileira, que é uma mistura do clássico com a música africana, a culinária e a língua portuguesa, e principalmente as invenções e as criações do nosso povo. Pouca gente sabe, mas a máquina de escrever foi criada por um brasileiro, por Francisco de Azevedo, que adaptou um piano de 24 teclas para imprimir letras de papel. O câmbio automático foi criado pelo engenheiro mecânico José Braz em 1932 e diversas outras invenções, como rádio portátil, soro antibiótico, transmissões radiofônicas e entre outras. E na música, os grandes feitos foram a música clássica, como Heitor Villa-Lobos, Padre José Maurício Nunes, até Dom Pedro I. Pouca gente sabe, mas ele foi um dos pioneiros da música clássica brasileira. E a literatura brasileira é rica. Machado de Assis foi um dos maiores escritores do mundo e com seu estado de espírito elevou a língua portuguesa. Aqui no Brasil, este governo criminoso, aliás, os outros anteriores também, tá certo? Querem nos impingir esta ideia de cultura como show business. Isto é uma ideia aviltante e perigosa. A verdadeira cultura brasileira não está aí, de jeito nenhum. A verdadeira cultura brasileira está na raiz religiosa do nosso povo e está nas grandes criações do nosso espírito. Quando você vê a cultura brasileira, você vê, quer falar do que é a cultura brasileira, vai ver Villa-Lobos, vai ver Machado de Assis, vai ver as coisas elevadas que nós criamos, não show business. O que nós estamos chamando de cultura brasileira é uma cultura de fundo de quintal, cultura provinciana que não significa nada para ninguém para o mundo. Filmes como esse, que estão, não quero citar nominalmente, mas se não existisse um lobby político internacional interessado nisso, ninguém veria esses filmes. Tá certo? E nem leria as livros brasileiros. E tudo isso é uma máquina de propaganda apenas. Não se compara. Por exemplo, se você pegar no meu ramo a filosofia, qual é a contribuição do Brasil nos últimos 30 anos da filosofia, da Universidade Brasileira de Filosofia Universal? Nada. Que trabalho brasileiro é utilizado como fonte em outros estudos no mundo? Nenhum, nunca. Quer um outro teste? Existe o Anuário Científico da Enciclopédia Britânica.
Todo ano traz a lista dos prêmios científicos dados no mundo. Você abre lá, tem sujeito da Zâmbia, da Serra Leoa, tá certo? Até de outro planeta. Do Brasil não tem um. Com todo o tamanho que tem esse país e com tudo que se investe em cultura, porque aqui cultura aqui é investimento, o governo tem que dar dinheiro para nós. Isso é um bando de picareta que não vai fazer nada, pô. Não tem capacidade. E nós estamos sendo muito generosos e pouco exigentes com os nossos artistas, cientistas, professores, etc, etc. Esta virou a nova classe privilegiada. Eles têm direito a tudo, têm direito à verba do governo e não tem que fazer nada que preste. Porque qualquer besteirinha que faz, você é obrigado a aplaudir por motivo patriótico. Ah, não pode falar mal, porque senão vai deixar os caras deprimidos, o brasileiro vai ficar deprimido. Quer dizer, agora a novidade é o seguinte, o brasileiro tem que ser lisonjeado o tempo todo, porque senão ele fica deprimidinho, coitado. Eu vou agora, que coisa é esta? Espera um pouquinho, vamos pensar. O Brasil é recordista mundial de assassinatos. É recordista mundial de fracasso nos estudos. Nós tiramos o último lugar no estudo secundário e o primeiro lugar em homicídio. Estaria errado se eu tirar a conclusão que o brasileiro é o povo mais assassino e mais burro do mundo? Não, porque o que as estatísticas estão dizendo é isto. Agora, quando nós amamos uma pessoa, o que você faz? Você engana a pessoa, lisonjeia ela quando ela está entrando no mal, não se diz a verdade. Meu filho, não entre por esse caminho, que você está errando. Tá certo? Nós não temos nada que lisonjear o brasileiro, essa campanha demagógica idiota. O que tem de melhor no Brasil brasileiro? Escuta, quem comete esses assassinatos todos? Não é brasileiro? Não é o povo brasileiro? Então, evidentemente, nós temos aqui mais mortes. Né? Num ano aqui nós matamos mais gente do que morreu na guerra do Iraque desde o começo. É a questão de você ver os números, estatísticas da ONU. Tá certo? E ainda fala mal dos americanos. Não, os americanos são brutais. Nós é que somos de uma delicadeza, de um amor pela humanidade extraordinário. Que palhaçada, minha gente. Não se constrói um país sem sinceridade. A sinceridade é dizer as coisas como você está vendo, conforme a informação que você tem, e não conforme você está imaginando. Não temos por que ficar lisonjeando o Brasil, tá certo? Quando você tem um parente que está entrando pelo lado mal, entrando no banditismo, na cocaína, o que você faz? Você chega para ele e diz, você é maravilhoso, você é lindo. É isso que você faz? Se um filho seu entrasse, você ia paparicar? Não se faz isso. Olha, existe um ditado árabe, não, isso é uma sentença de Maomé, o profeta islâmico, que era um sábio. Ele dizia, só é lícito você lisonjear uma pessoa a quem seja lícito você matar. Ou seja, se você está numa condição onde seria justo você matar uma pessoa, se você tem o direito a recorrer ao homicídio, você tem direito a recorrer também à lisonja. Por exemplo, você se salvar de um opressor, né? Um escravo que lisonjeia o senhor para poder fugir, então aí é lícito a lisonja. A lisonja é feio. A lisonja é falso testemunho. A lisonja é culto do diabo. Vamos parar com isso. Vamos fazer o culto da sinceridade. A verdadeira amizade não requer lisonja. Requer a verdade e ajuda. E também não é só você cuspir em cima. Quer dizer, eu posso falar, por exemplo, da educação brasileira, porque eu há 30 anos me dedico a ela. E nunca pedi um tostão de financiamento nem para a empresa, nem muitíssimo menos para o governo. Então eu me dedico a ela, estou tentando ajudar no que eu posso. Pergunta aos meus alunos se ele aprende alguma coisa. Eu garanto a você que um aluno meu com 2 anos de estudo, ele dá 10-0 em qualquer aluno pós-graduação. Isso eu asseguro. Tá certo? Porque a gente tem se dedicado a isso e tem tentado fazer. Agora, qual é a solução para a educação brasileira? Eu falo, não tenho, eu tenho solução para a educação dos meus alunos. Agora, as minhas pretensões não chegam a tanto. Agora, aqui no Brasil, pessoas que nunca se educaram a si mesmas dão um palpite sobre a educação dos outros. Tipo, você pegar esse seu Tarso Genro, digo, escuta, a sua educação, o senhor completou a sua educação, aprendeu o que o senhor precisava aprender? Não. No entanto, ele sabe o que os outros devem aprender. Que maravilha, né?